com a questão das terras raras, tá? Desculpa, eu tenho que fazer um preâmbulo, mas esse preâmbulo é importante. Os Estados Unidos, eles eram os maiores produtores mundiais das tais terras raras. Produtores não, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping que fala o seguinte: olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele começa a montar, já dos anos 80 para os anos 90, uma cadeia complexa envolvendo terras raras na China. Tudo isso porque a China tem muita terra rara, e a China também não tem, vamos dizer, grandes leis ambientais que impedem eles de fazer um tratamento e o processamento das terras raras que polui demais. Então, China se encaminha para isso. No governo do Obama, você já começa a ter, né, esse mal-estar com o fato da China ter a produção desses minérios e dos Estados Unidos depender deles. E aí, quando os Estados Unidos vão para uma guerra tarifária com a China avisa, eu vou tarifar então a terra rara. Se tarifou terra rara, e na verdade os ímãs, semicondutores, todos os produtos oriundos dessa produção e processamento das terras raras, a indústria de alta tecnologia da China, dos Estados Unidos, acaba. Há pânico em geral nos Estados Unidos, e a gestão Trump precisa procurar parceiros para isso, tá? Então o contexto, eu preciso colocar o contexto americano dentro desse prisma, tá? Estamos falando disso que a gente quer fazer uma análise séria sobre esse tema. Então, vocês têm um contexto aqui na mesa. Segundo ponto que é importante a gente colocar na nossa análise. A relação dos Estados Unidos com a América Latina. Todo mundo sabe, eu já comentei em live, o Orlando já escreveu muito, a gente tem uma revista Valete dedicada a isso, aquela que os Estados Unidos estão com a perna toda arreganhada, né, do lado de um chicano e de um brasileiro. Os Estados Unidos, eles entendem que numa guerra com a China, a América Latina é uma reserva de valor. É uma reserva de valor porque ela tem recursos minerais, recursos geopolíticos estratégicos. Por exemplo, a área dela, a área de passagem entre o Ocidente e o Oriente, o Canal do Panamá é um exemplo. Recursos naturais que vão da Groenlândia até a Patagônia. Posição no globo para você posicionar armas e exércitos. Um exemplo é a Groenlândia. A Groenlândia, como está no topo, você pode atirar um míssil que sai da Groenlândia e chega na Rússia. Você tem várias vantagens aqui no continente americano, que é vista como uma reserva por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos começaram a fazer a sua opção de gestão nessa reserva. Coloca o Marco Rubio como secretário de Estado. E eles começam a interferir. Eu vou tomar a Groenlândia, não, Panamá é meu. Não, invade a Venezuela, não, vou resolver Cuba. E aí estão interferindo, inclusive no Brasil. O Brasil, que é um aliado na América Latina, geopolítico durante o governo Lula, da China. Então, coloque todos esses elementos aqui, dentro deste contexto geral, tá? Aqui no Brasil, ele tem um aliado político que ele considera um aliado leal e devotado a ele, que são os Bolsonaro. Coloque na mesa também o fato do Wesley Batista, o maior produtor de proteína animal do mundo, ser hoje um doador do Trump e um parceiro de negócios do trumpismo lá em Mar-a-Lago. Coloque as interferências eleitorais que eles querem fazer no Brasil e o interesse, vamos dizer, descarado que eles têm sobre as terras raras. Coloque a ideia que hoje o Wesley Batista comprou a Avibras, que ele está investindo em termoelétrica no Brasil, que ele já saiu do ramo da carne no Brasil e que ele também está interessado em comprar terras raras no Brasil. Coloque o fato do Wesley Batista, parceiro do Trump, ter comprado poços de petróleo na Venezuela. Inclusive comprou com o ouro caro. Tá? Então há um novo interesse político do governo americano nas terras raras no Brasil, do governo americano em controlar e tutelar a América Latina e do governo americano colocar de joelhos e tutelar o Brasil. O Brasil sendo visto pelo governo americano como um parceiro que precisa ser colocado numa posição menor, importante porém menor, como fornecedor de recursos e parque de diversões para seus políticos e aliados, dentro do contexto em que a América inteira, da Groenlândia até a Patagônia, fica sob comando geopolítico dos Estados Unidos. Ok? Tá tudo na mesa. Eu falei assim, Renan, entendi. Agora vamos ler o jogo. Vamos ler o jogo. Eu sei, e já até comentei em entrevistas, que o governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho, tá? O governo americano liga pro PCC. Isso eu tenho informações pessoais. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que
coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento, tá? E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. Tá? Então há um jogo complicado